Cansaço espiritual, o peso invisível que destrói sua energia. Talvez você nunca tenha ouvido esse nome cansaço espiritual, mas sente os efeitos todos os dias. É aquela exaustão que não passa, mesmo depois de uma boa noite de sono. Um esvaziamento silencioso da alma, como se algo estivesse sugando sua energia por dentro, sem explicação lógica, sem razão aparente. O corpo até tenta seguir, mas a força interior parece ter sumido. E ninguém vê, porque por fora você está ali, funcionando, trabalhando, sorrindo até. Mas por dentro, um vazio, uma desconexão com tudo, uma tristeza sem nome, uma falta de sentido que vem e vai, sem pedir licença. E quanto mais você tenta entender, mais cansado se sente. Como se a sua energia estivesse sendo drenada por algo que os olhos não alcançam. Esse tipo de esgotamento é espiritual e não tem a ver com religião. Tem a ver com sua essência, com sua vibração, com o campo invisível que te cerca e que você alimenta, ou permite que te sugue. O esgotamento energético é real, e quando não é reconhecido, ele se transforma em doenças físicas, crises emocionais, insônia, ansiedade constante, apatia, perda de propósito. E tudo isso começa muitas vezes com algo que parecia apenas cansaço. Quantas vezes você já disse "estou cansado" sem saber de onde vem esse cansaço? Quantas vezes sentiu o peso do mundo nos ombros e achou que era normal, que era só a vida, que era só estresse, correria, rotina, mas no fundo sabia que era mais profundo, que vinha de outro lugar, que estava além do físico. Esse esgotamento invisível se instala devagar. Começa com pequenos desânimos, depois vem a falta de entusiasmo, a perda de brilho no olhar. Aos poucos, você começa a se afastar de si mesmo. As coisas que antes faziam sentido já não motivam mais. A vontade de estar com outras pessoas diminui. A criatividade some. E o silêncio começa a doer. O mundo te cobra ânimo, desempenho, produtividade. Mas como entregar tudo isso quando seu campo espiritual está enfraquecido? Quando sua alma não encontra mais solo fértil para florescer? Quando o que antes era leveza, agora parece fardo? Não é preguiça, não é fraqueza, é sua essência pedindo socorro. E isso merece ser ouvido. E o pior, você tenta reagir, mas não sabe como, porque não é falta de vitamina, nem de atividade física, nem de alimentação. É falta de conexão com algo maior, com sua luz, com sua força interior. É um tipo de fome que nada do mundo resolve, nem o descanso, nem a distração, nem os vícios sutis que mascaram a dor. Tudo parece superficial diante do que você sente. E quando as pessoas não compreendem, porque não sentem o que você sente, a solidão se amplia. É como estar cercado de gente e, ainda assim, se sentir invisível. Você começa a duvidar de si, da sua sensibilidade, da sua capacidade. Mas saiba, sentir profundamente não é fraqueza, é um dom. E talvez seja exatamente isso que esteja despertando agora em você. Mas você não está sozinho. Muitas almas despertas estão passando por isso. É um fenômeno coletivo, silencioso, profundo. E esse vídeo é para você. Para lembrar que existe um caminho de volta, um processo de reconexão, uma forma de se proteger, de se limpar, de se reencontrar, porque a sua energia é sagrada e o seu espírito tem sede de cuidado. Essa sede silenciosa é o primeiro sinal de que algo precisa mudar. E quando você começa a escutar esse chamado, uma nova clareza começa a surgir. Uma luz tímida que rompe o véu do cansaço e começa a iluminar caminhos mais sutis. E é a partir desse lampejo interior que as raízes ocultas do esgotamento começam a se revelar, uma a uma, até que você enxergue com nitidez o que antes apenas pesava sem nome. Nem todo cansaço vem do corpo. Há pesos que a alma carrega em silêncio. Há laços invisíveis que drenam sua energia sem que você perceba.
O cansaço espiritual não é apenas uma sensação vaga de exaustão. Ele tem origem em camadas profundas da existência, emocionais, energéticas, vibracionais e até mesmo multidimensionais. E só começa a se dissolver quando olhamos com coragem para essas camadas. Uma das principais raízes desse esgotamento é a desconexão com sua essência verdadeira. Quando você se afasta do que é, do que sente, do que acredita, algo se rompe internamente. Você pode estar vivendo um estilo de vida que não combina com sua alma. Pode estar se submetendo a relações que consomem sua luz. Pode estar negando seus talentos, suas intuições, suas verdades. E isso cobra um preço vibracional. Outro fator silencioso, mas poderoso, é a contaminação energética por ambientes e pessoas. Existem lugares que sugam, existem pessoas que drenam. E não é maldade, é inconsciente. Muitos estão tão feridos que espalham densidade ao redor. E se você é sensível, se sua alma está aberta, você absorve. O campo magnético do seu corpo espiritual atua como uma esponja. E quando você não sabe proteger, esse campo se sobrecarrega. E quanto mais sobrecarregado, mais suscetível você se torna. Sons, cheiros, olhares, notícias, tudo passa a te atingir de forma mais intensa. Você se irrita fácil, chora por pouco, sente angústias súbitas sem saber de onde vem. São sinais de um campo vibracional saturado, clamando por limpeza e resgate. Quando você não sabe por que está aqui, quando a rotina vira um ciclo sem propósito, sua energia começa a decair. Você até funciona no mundo, trabalha, cumpre obrigações, responde mensagens, mas vai perdendo o brilho interno. O olhar fica opaco. A alma começa a gritar em silêncio e não podemos ignorar o impacto das influências sutis que atuam sobre o seu campo vibracional. Pensamentos recorrentes de culpa, medo, rejeição e autocobrança são portas abertas para formas, pensamento e energias desequilibradas. Essas frequências se conectam com o que você emite e, aos poucos, constroem uma névoa em torno de você. Uma espécie de camada espessa que dificulta sua conexão com planos mais elevados. Às vezes, esse cansaço também tem origem em experiências espirituais passadas, registros de dor de outras vidas ou pactos inconscientes que continuam ativos em níveis profundos da alma. São memórias que vibram no inconsciente e influenciam o presente, como sombras que caminham atrás da sua energia vital, enfraquecendo sua presença aqui e agora. Tudo isso somado cria um cenário interno de exaustão invisível. Um colapso silencioso que não aparece nos exames médicos, mas que se manifesta nas pequenas coisas do dia a dia, a falta de vontade de levantar, a sensação de peso no peito, a irritação constante sem motivo, o desejo de se isolar do mundo, a insatisfação mesmo quando tudo parece certo. E é importante entender que isso não é fraqueza espiritual, é sensibilidade espiritual. A alma que desperta começa a sentir o que antes era ignorado. Começa a perceber as camadas sutis que influenciam tudo. E isso pode ser, num primeiro momento, doloroso, porque você passa a ver o que antes estava escondido. E com a visão vem o peso da responsabilidade. Algo precisa ser feito. O primeiro passo para quebrar esse ciclo é reconhecer essas causas, nominar a dor, aceitar que existe algo além do físico, perceber que o cansaço não é falta de força, é excesso de carga, e que essa carga pode ser identificada, limpa, transmutada. Você não está condenado a carregar eternamente esse peso. É quando você começa a investigar com sinceridade a origem do que sente que um novo espaço se abre. E nesse espaço surge a possibilidade de cura, porque toda dor que é compreendida começa a se dissolver.
E toda energia que é acolhida pode ser transformada. E nessa transformação, começa a surgir uma pergunta silenciosa dentro do seu ser. Como posso proteger minha energia para que ela não seja mais drenada assim? A resposta para o esgotamento espiritual não está fora. Não está em algo que você compra, nem em uma fórmula milagrosa. Ela começa dentro. Proteger sua energia é, antes de tudo, um ato de consciência. É saber que você é um campo vibracional vivo e que tudo que você pensa, sente, consome e escolhe afeta esse campo. A primeira camada da proteção espiritual é o reconhecimento da sua sensibilidade. Muitas pessoas passam a vida se culpando por sentirem demais. Dizem que são frágeis, dramáticas, instáveis, quando, na verdade, são profundamente abertas ao sutil. São almas que captam o invisível, que percebem o que não é dito, que absorvem com o coração o que os olhos não veem. E é justamente por isso que precisam se proteger. Essa proteção começa com a autoobservação constante. Perceber como você se sente após conversar com determinadas pessoas, entrar em certos lugares, consumir certos conteúdos. Sua energia sobe ou desce? Você sai mais leve ou mais pesado? Começar a mapear isso no seu cotidiano é fundamental para entender por onde sua força vital está sendo drenada. Depois, é preciso criar limites conscientes. Isso não é egoísmo. É sabedoria energética. Aprender a dizer não, a se afastar quando necessário, a se recolher quando o coração pedir silêncio. Isso é cuidar do seu campo espiritual. Porque toda vez que você se expõe além do que aguenta, sua energia se fragmenta e aos poucos você se sente cada vez mais longe de si. Uma ferramenta poderosa de proteção é o silêncio interior. Não aquele silêncio forçado, mas o silêncio que nasce do respiro profundo, do afastamento consciente do ruído externo, do recolhimento sagrado. Ao silenciar, você começa a ouvir sua própria vibração. Começa a distinguir o que é seu do que é do outro. E com isso, sua energia começa a se reorganizar. Outro pilar é a presença no corpo. Muitas pessoas espiritualmente sensíveis vivem dissociadas, pensam demais, sentem demais, mas estão pouco ancoradas no corpo. E quando você não habita seu próprio corpo, sua energia fica vulnerável. Práticas simples como caminhar descalço na terra, respirar conscientemente, alongar-se com presença ou até mesmo tomar um banho com atenção plena ajudam a selar seu campo energético. A proteção espiritual também é sustentada por rotinas vibracionais de cuidado. Isso inclui banhos com ervas, orações de proteção, mantras, meditações, uso de cristais, incensos, sons de alta frequência. Não como rituais mecânicos, mas como gestos conscientes de autocuidado energético. São âncoras que reprogramam seu campo e criam uma atmosfera de sustentação. E mais importante que tudo isso, cultivar pensamentos e sentimentos elevados. Sua vibração é diretamente influenciada por aquilo que você alimenta dentro. Quanto mais você se enche de gratidão, compaixão, perdão e verdade, mais denso se torna seu campo de luz. E quanto mais luz, menos espaço para o que te drena. Vibração alta é um escudo natural, mas é claro que nem sempre conseguimos manter essa vibração. Há dias em que tudo pesa, que tudo dói. Nesses momentos, o que mais protege não é fingir força, mas acolher sua fragilidade com consciência espiritual. Proteger-se não é se esconder, é reconhecer seus limites e se abraçar quando o mundo parece demais. É saber parar, recolher-se, respirar, lembrar que até a luz precisa descansar. Outra prática poderosa é a palavra consciente. Toda vez que você verbaliza algo com intenção, está criando um comando vibracional. Dizer frases como "eu me limpo de tudo que não me pertence"
Minha energia é sagrada e está protegida, ou só permanece em mim o que vibra em amor, são decretos que atuam diretamente no seu campo espiritual. E quanto mais você os repete com verdade, mais eles se tornam realidade. O mesmo vale para a oração. Orar não é pedir algo ao alto, é alinhar-se com o que há de mais elevado dentro de si. É lembrar que você não está sozinho, que há forças sutis que te sustentam, que há uma sabedoria maior que te guia. Orar é como acender uma luz interna e dizer ao universo: estou aqui, consciente da minha jornada, disponível para caminhar com mais luz. E nesse caminhar, a energia começa a mudar. Aos poucos, sutilmente. Você começa a perceber quando está absorvendo demais, aprende a se blindar sem se fechar, aprende a sentir sem carregar, aprende a amar sem se perder. Porque proteger-se é, no fundo, lembrar-se de quem você é. Um ser de luz em meio a um mundo de frequências variadas. E é ao reconhecer sua natureza luminosa que nasce o desejo de manter essa luz acesa. Não por orgulho, não por imposição, mas por amor próprio vibracional. Porque quando você escolhe proteger sua energia, está dizendo ao universo: eu honro o que vibra em mim. E essa honra se torna presença, e a presença se torna escudo. Um escudo que não isola, mas sustenta, que não endurece, mas fortalece. Um escudo invisível feito de consciência. E é nesse campo fortalecido que você começa a se abrir para o próximo passo. Não apenas se proteger, mas também se limpar de tudo aquilo que já ficou impregnado em você e que precisa ser liberado com amor. Proteger-se é essencial, mas nem sempre conseguimos evitar tudo. Mesmo atentos, mesmo conscientes, absorvemos. Absorvemos a dor do outro, a tensão dos ambientes, os conflitos que pairam no ar. Isso vai se acumulando em camadas sutis, como poeira invisível que se deposita sobre o corpo espiritual. Por isso, tão importante quanto a proteção é a limpeza energética regular, um verdadeiro banho de alma. Limpar-se espiritualmente é devolver ao fluxo aquilo que não te pertence, é soltar os pesos que se agarraram em você, é tirar as vozes que não são suas, os sentimentos que não nasceram no seu coração, as vibrações que entraram sem serem convidadas. Alma, assim como o corpo, precisa de desintoxicação, precisa respirar de novo. O primeiro passo para uma boa limpeza energética é a intenção clara. Nada acontece sem intenção. Quando você decide de forma consciente que quer se libertar do que não é seu, esse comando já inicia o processo, porque o universo respeita sua decisão vibracional. A espiritualidade trabalha em conjunto com o seu livre-arbítrio. A limpeza começa quando você escolhe soltar. Você pode escrever num papel o que deseja soltar, emoções, lembranças, padrões, e queimar esse papel em um ritual silencioso. Não é sobre destruir, é sobre liberar. O fogo transforma, e na transformação há renascimento. A água é uma aliada poderosa da alma. Banhos com sal, mergulhos no mar, chuvas recebidas com gratidão. Tudo que envolve água em movimento ajuda a dissolver o que está estagnado. Ao tomar banho, imagine que cada gota está levando embora o cansaço espiritual. Dê significado ao que é simples. Transforma-se a realidade quando se transforma a intenção. Além disso, o som tem um poder vibracional imenso. O uso de mantras, sinos, tigelas tibetanas, cantos ou simplesmente sua própria voz pode desobstruir canais energéticos. O som reorganiza, quebra bloqueios, expande. Você pode repetir palavras como luz, paz, solto, limpo ou frases inteiras de libertação. Deixe que o som ecoe pelo seu campo. Vibração, cura. A respiração consciente também é uma forma de limpeza.
Respirar profundamente, com presença, permite que você libere pelo ar o que está acumulado. Inspirar luz, expirar densidade. Inspirar paz, expirar angústia. Faça pausas durante o dia para respirar. Isso não é luxo, é necessidade vibracional. Outra prática profunda é a visualização criativa. Sente-se em silêncio, feche os olhos e imagine uma luz dourada ou branca te envolvendo por completo. Veja essa luz entrando pelo topo da cabeça, descendo pelo corpo, passando por cada órgão, cada célula, cada emoção. Imagine essa luz lavando tudo, dissolvendo impurezas, ativando sua centelha divina. Não subestime o poder da mente alinhada ao espírito. A oração, novamente, é central. Orar pedindo limpeza espiritual, pedindo libertação das energias que não te servem mais, pedindo para ser restaurado. Existem orações de corte, de quebra de laços, de purificação da aura. Mas o mais importante não é a fórmula, é a verdade com que você diz cada palavra. Quando você fala com o alto de forma autêntica, a resposta sempre vem. E tão importante quanto limpar é não se culpar pelo que absorveu. Você não é fraco por ter se deixado atingir. Você é humano, é alma sensível. O importante é que agora você está desperto. Está fazendo o que muitos nem sequer percebem que precisam fazer. E isso já muda tudo. A consciência transforma. Após uma limpeza, é comum sentir alívio, leveza, sono ou até choro. São sinais de que a energia se reorganizou. Deixe que o corpo e a alma reajam. Honre esse momento. Agradeça. E escolha, a partir dessa nova vibração, novos pensamentos, novas companhias, novos hábitos. Limpar é abrir espaço. E todo espaço limpo é um convite para algo mais elevado entrar. E quando esse novo começa a se aproximar, você sente. É sutil, uma intuição mais clara, um desejo de reorganizar a casa, um impulso de cuidar do corpo, uma vontade de meditar, um reencontro com a fé, uma luz que antes parecia distante, agora toca sua pele. E você sabe, algo dentro está voltando a vibrar. E é nessa vibração restaurada que começa a surgir uma força que estava adormecida, a sua verdadeira energia vital, aquela que não depende do mundo lá fora, porque nasce do seu centro. E é a partir dessa força que se torna possível não apenas resistir ao cansaço espiritual, mas renascer com mais consciência, clareza e presença. Depois da limpeza, o campo fica mais leve, mais claro, mais aberto. Mas é nesse espaço limpo que surge a pergunta essencial: com o que vou me preencher agora? Porque não basta apenas retirar o que pesa, é preciso reconstruir o que sustenta. E essa reconstrução começa com o reencontro mais importante de todos, o reencontro com sua própria força interior. Talvez você não saiba ou tenha esquecido, mas existe dentro de você uma energia pura, vibrante, indestrutível, uma centelha que não se apaga. Mesmo nos dias mais escuros, mesmo nos momentos em que tudo parece perdido, essa chama continua ali, esperando o momento de reacender. Recuperar a força interior não é um ato de força bruta, é um ato de delicadeza, porque essa força não grita, não se impõe, não arrasta, ela sussurra, ela vibra em silêncio. Ela se revela quando você começa a voltar para si. E esse retorno começa com pequenas decisões. Escolher-se, respeitar-se, cuidar de si como se cuida de algo sagrado, porque é isso que você é. Muitas vezes, a energia vital está adormecida por excesso de autoabandono. Você passou tanto tempo tentando agradar, resolver, sustentar, correr atrás, que esqueceu de si. Esqueceu de ouvir o corpo, esqueceu de ouvir a alma. E é justamente aí que mora a chave. A força interior desperta quando você volta a habitar-se com amor. E habitar-se não exige grandes mudanças. Comece com o essencial, dar presença ao que te nutre, o que te inspira, o que te acalma.
O que te faz lembrar de quem você é? Pode ser uma música, um livro, uma caminhada, um abraço silencioso. Pode ser escrever num caderno seus sentimentos, pode ser deitar no chão e olhar o teto em silêncio. O importante é que você esteja consigo com verdade. Reativar a energia vital também passa por movimentar o corpo com consciência, não com cobrança, não com metas rígidas, mas com gratidão. Mexer o corpo é como liberar rios internos que estavam represados. Dançar, caminhar, alongar, tudo isso cria movimento no campo sutil. O corpo não é apenas matéria, ele é o templo por onde a força espiritual se manifesta. E mais do que isso, a sua energia vital se fortalece quando você se conecta ao que te faz vibrar de verdade. Aquilo que te emociona, que te arrepia, que te faz sentir vivo. Pode ser uma causa, um sonho, um propósito. Pode ser algo simples, mas verdadeiro. O que importa não é o tamanho do que te move, é o quanto você se entrega a ele. Muitos estão esgotados porque vivem desconectados do propósito. Trabalham, produzem, atendem expectativas, mas não se perguntam mais o porquê. E a alma murcha quando perde o sentido. Por isso, recuperar a energia vital também é lembrar do que te faz sentido. Pode levar tempo, pode vir em partes, mas o simples fato de buscar já desperta a luz. Outro passo essencial é reconhecer o quanto você já caminhou. Quantas batalhas você enfrentou em silêncio, quantas dores atravessou sozinho, quantas vezes se reergueu mesmo sem forças? Honrar sua trajetória é honrar a sua força, porque ela sempre esteve aí. E talvez tudo que você precise agora é reconhecê-la com mais amor e menos crítica. A energia vital também floresce quando você se conecta com o sagrado. Não importa o nome: Deus, universo, fonte, espírito. O importante é sentir que você não está sozinho. Há uma rede invisível sustentando tudo. Há uma inteligência superior que pulsa em cada átomo. E quando você se abre para essa presença, sua luz interna se expande. Essa conexão pode acontecer na natureza, numa oração, num olhar profundo, numa respiração consciente. Não há fórmula, há entrega. E quanto mais você se entrega ao sagrado que te habita, mais sua energia se reorganiza, mais você se torna inteiro. E na inteireza, a força desperta. Também é preciso dizer, sua força não é constante. E tudo bem. Você não precisa estar vibrando alto o tempo todo. Há dias de recolhimento, de dúvida, de silêncio. E nesses dias, o que sustenta é a compaixão consigo mesmo. Não se cobre luz quando estiver em sombra. Apenas acolha. Porque até na escuridão, a semente está se preparando para brotar. Recuperar sua energia é, no fundo, lembrar que você é feito de algo muito maior do que imagina. É resgatar a dignidade espiritual de ser quem você é. Sem máscaras, sem perfeição, sem pressa. É olhar para si com os olhos do espírito e dizer: estou voltando e estou aqui. E quando esse retorno começa a acontecer, algo muda. As manhãs já não pesam tanto. Os pensamentos ficam mais claros. O coração pulsa com mais leveza. E você sente que está começando a se habitar de novo. Que sua casa interna está sendo reconstruída, cômodo por cômodo, com amor e presença. E à medida que você se fortalece, algo natural acontece. Você começa a irradiar essa energia para o mundo ao redor. Não por esforço, mas por vibração. Quando sua energia começa a se restaurar, tudo muda. O mundo ao seu redor pode parecer o mesmo. As pessoas, os compromissos, os desafios. Mas algo em você agora é diferente. Você não está mais vivendo em modo de sobrevivência espiritual. Agora você vibra com mais consciência. E essa vibração altera silenciosamente tudo ao seu redor. As relações, por exemplo, começam a se reorganizar. Pessoas que antes pareciam indispensáveis, agora parecem distantes.
Vínculos baseados em carência, controle ou necessidade vão se dissolvendo. Não por mágoa, mas porque a sua nova frequência não sustenta mais aquilo que te feria. E, ao mesmo tempo, outras conexões começam a surgir, mais verdadeiras, mais alinhadas, mais amorosas. Você passa a perceber que não precisa mais se sacrificar para ser aceito, que não precisa se violentar para caber em espaços apertados. A energia restaurada traz dignidade vibracional. Você não suplica mais por migalhas emocionais. Você não se arrasta por lugares que te apagam. Você se honra. E por se honrar, começa a atrair quem também honra. E não apenas pessoas. Situações, oportunidades e ideias novas começam a aparecer. Porque quando sua energia muda, sua frequência muda. E o universo responde à sua nova frequência com eventos compatíveis. É a lei da sintonia vibracional. O que você emite se expande e retorna. E isso não é mágica, é física energética. O que antes te causava reações automáticas agora é encarado com mais clareza. Você observa antes de absorver. Responde em vez de reagir. E isso gera um tipo de maturidade energética. Você se torna responsável pelo que cultiva dentro de si. Percebe que não tem controle sobre tudo, mas tem o poder de escolher como se manter diante do que chega. E essa consciência vai além das relações interpessoais. Ela chega também à sua missão de alma. Porque com a energia restaurada, você começa a se perguntar: para que estou aqui realmente? E essa pergunta não vem mais do desespero ou da angústia, mas de um desejo sincero de alinhar vida e essência, de viver com mais propósito. A missão de alma não é uma meta externa, não é um cargo, um diploma ou um status. É um chamado interno, uma vibração que pulsa em você e quer ser expressa no mundo. Pode se manifestar como cuidado, como arte, como cura, como orientação, como silêncio, como ação. Não importa a forma, importa que seja verdadeiro para você. E quando você começa a ouvir esse chamado, a vida ganha outra cor. Você passa a ter mais discernimento sobre onde colocar sua energia. Percebe que nem todo convite merece resposta, que nem toda ideia precisa ser executada, que nem todo caminho é seu. E ao dizer não para o que não ressoa, você cria espaço para o sim verdadeiro. Esse sim verdadeiro é o que constrói sua missão dia após dia. Não como um projeto rígido, mas como uma dança com o tempo, com a intuição, com os sinais. Você passa a confiar mais na própria sensibilidade. E essa confiança cria movimento. Você se permite criar, ensinar, ouvir, servir, guiar. Não porque precisa provar algo, mas porque sente que está contribuindo com o que tem de mais autêntico. E é nesse estado de presença e alinhamento que sua energia começa a se tornar cura para o mundo. Não porque você está tentando curar o mundo, mas porque sua vibração curada inspira, acalma, desperta. Sua presença passa a ser instrumento. Sua fala passa a tocar. Sua escuta passa a acolher. E tudo isso acontece sem esforço, porque vem da sua essência viva. Essa essência não depende de perfeição. Ela é cheia de falhas, de dúvidas, de pausas. Mas é real. E o real é transformador. Em um mundo cheio de máscaras, quem vibra a verdade cura sem perceber. Quem está inteiro oferece presença. E presença é uma das formas mais elevadas de amor. Sua missão de alma também se fortalece quando você percebe que não precisa mais se comparar, que não há padrão a seguir, que o que serve para um não serve para outro. E que tudo bem, cada alma tem seu ritmo, seu estilo, sua entrega. A energia restaurada traz esse entendimento. Você está exatamente onde deveria estar, com tudo o que precisa para o agora. E é com esse senso de presença que você começa a semear no mundo. Pequenos gestos, palavras simples, olhares mais atentos, atitudes mais conscientes.
Seu campo de ação se expande, não porque você se força a fazer mais, mas porque a energia que antes estava sendo usada para sustentar a dor, agora está livre para sustentar o amor. E é nesse amor que a missão floresce. Você percebe que a espiritualidade não está separada da vida. Está no jeito como você atende uma ligação, prepara o alimento, respira no trânsito, lida com as falhas, acolhe alguém. Cada detalhe vira a expressão do que você vibra. E sua vibração agora é mais leve, mais firme, mais serena. Esse estado não é constante. E tudo bem. Haverá dias nublados, momentos de queda, episódios de dúvida, mas a diferença é que agora você sabe como voltar. Você tem ferramentas, você conhece o caminho, e isso faz toda a diferença. Porque mesmo quando cair, saberá que pode levantar com mais sabedoria. E com essa sabedoria nasce um novo movimento, o de olhar para o mundo com mais compaixão. Não mais com o peso de carregar tudo, mas com a leveza de contribuir com aquilo que é possível. E nesse gesto, você percebe que sua presença já é missão. Sua vibração já é serviço. Sua caminhada já é resposta. Existe um momento sutil em que a alma começa a florescer de novo. Você não vê luzes piscando, não ouve uma música celestial, mas sente. Sente no corpo, sente no coração, sente na forma como acorda pela manhã. É como se algo dentro de você estivesse sendo religado. Como se as engrenagens silenciosas do seu espírito voltassem a girar em harmonia. Sua vibração está fluindo novamente, e isso se manifesta em pequenos sinais. Sinais que, se você estiver presente, reconhecerá com clareza. Um dos primeiros é a leveza sem motivo. Você simplesmente se sente melhor, não porque tudo à sua volta mudou, mas porque algo dentro de você mudou. Você começa a respirar mais fundo, andar com mais presença, observar mais e julgar menos. Outro sinal é o retorno espontâneo da alegria. Aquela alegria sem explicação, sem causa externa. É uma sensação de paz vibrando por dentro. Um contentamento simples que não depende de conquistas ou aplausos. É como se a alma sorrisse silenciosamente. Essa alegria é um dos maiores indicadores de que sua energia vital voltou a circular. Você também começa a perceber uma limpeza natural nos seus pensamentos. Os ciclos mentais repetitivos diminuem. O medo já não grita tão alto. A dúvida já não paralisa. Surge espaço para novas ideias, intuições, inspirações. O silêncio mental se torna mais acessível. E nele, você começa a escutar a voz da sua sabedoria interior com mais clareza. Outro indício é a melhoria na sua relação com o tempo. Você já não corre tanto. Você não sente mais que está sempre atrasado. A ansiedade pelo futuro começa a dar lugar à presença no agora. As tarefas continuam, os desafios persistem, mas seu modo de vivê-los muda. Você age com mais centramento e o tempo, de alguma forma, colabora mais. Nas relações, você nota uma sensibilidade diferente. Você ouve mais, percebe as emoções dos outros sem se confundir com elas. Aprende a dizer sim com o coração e não com firmeza amorosa. Você se envolve sem se perder e, mesmo diante de conflitos, busca o caminho da empatia, da escuta, da pacificação, porque sua paz interior passa a valer mais que ter razão. E há algo ainda mais profundo. Você se reconecta com o corpo de forma amorosa. Volta a sentir vontade de cuidar da sua alimentação, do seu descanso, do seu ritmo. Não por vaidade ou obrigação, mas por amor. Seu corpo deixa de ser um fardo e volta a ser um templo. E quanto mais você cuida dele com respeito, mais ele te responde com vitalidade e presença. Esses sinais não aparecem todos de uma vez e não permanecem de forma linear. Há dias em que tudo flui e outros em que parece que nada funciona. Mas o que muda é sua capacidade de se manter em observação consciente.
Você aprende a reconhecer quando está se afastando de si e, com isso, aprende a voltar. E como manter esse estado mesmo diante dos desafios da vida? Primeiro, cultivando rituais que te mantêm no centro. Pode ser uma oração ao acordar, alguns minutos de silêncio antes de dormir, um banho com intenção, um chá tomado com presença, um tempo diário sem telas. O importante é que você se reconecte com sua energia de forma regular, não como uma obrigação, mas como um reencontro sagrado. Segundo, cuidando da sua linguagem interna. As palavras que você diz a si mesmo criam realidades vibracionais. Trocar o "eu não aguento mais" por "eu estou me reconstruindo" muda tudo. Trocar o "eu sou fraco" por "eu estou me fortalecendo" gera cura. A energia segue a direção do seu discurso. Fale com amor, fale com fé, fale com verdade. Terceiro, honrando seus limites. Não aceite mais carregar o que não é seu. Não force sua presença em lugares onde sua alma encolhe. Não insista em conexões que te adoecem. Respeitar seus limites é respeitar sua energia. E ao fazer isso, você ensina ao mundo como deve ser tratado. Quarto, voltando sempre que necessário para o centro. Você vai se perder às vezes, vai se irritar, se esquecer, se desequilibrar. E tudo bem. A espiritualidade não exige perfeição, ela exige presença. Quando se perceber fora de si, pare, respire. E é com essa luz restaurada, com essa vibração mais alta, que você começa a perceber que está pronto para viver a vida de forma mais consciente, profunda e alinhada. A vida segue, as obrigações continuam, as contas vencem, os noticiários gritam, as redes sociais te puxam para 1000 direções. E você, agora com a alma mais desperta, mais limpa, mais presente, talvez se pergunte: como sustentar essa vibração num mundo que parece fazer de tudo para desconectá-la? Essa pergunta é profunda e não tem uma resposta mágica. Porque sim, o mundo é caótico. Sim, há muito barulho, pressa, competição, cobrança, desequilíbrio. Mas o que muda agora é a sua postura diante disso. Você não é mais só parte do caos, você é o ponto de silêncio dentro dele. Ser espiritualizado não é viver num templo isolado da realidade. É aprender a ser templo enquanto vive no meio da cidade. É carregar dentro de si um espaço sagrado que não se abala com cada ruído externo. É ser raiz firme no meio do vendaval. E isso só é possível quando você entende que a sua paz é uma construção interna e não uma condição externa. O segredo está em ancorar-se todos os dias, mesmo que por poucos minutos, mesmo que em meio à correria. Ancorar-se é criar pausas conscientes, é fazer do seu café da manhã uma oração silenciosa, é transformar o banho em ritual de purificação, é olhar nos olhos de alguém com presença total, é respirar fundo no meio do trânsito e lembrar: eu sou mais do que esse momento. Estar ancorado espiritualmente não é estar imune ao caos, mas não se deixar arrastar por ele. É ver a notícia difícil e acolher a dor, sem deixar que ela destrua sua esperança. É ouvir a crítica sem perder o amor próprio. É estar cercado de estímulos e ainda assim manter a mente lúcida. E principalmente é perceber quando você está se afastando do seu centro e escolher voltar. Uma prática poderosa para manter essa âncora é o uso consciente da atenção. A energia segue o foco. Se você se prende ao que está errado, sua vibração decai. Se você observa o que há de beleza, mesmo em meio à confusão, sua vibração se eleva. E não se trata de negar a realidade, mas de escolher de que ângulo você vai vivê-la. Outra âncora é o não julgamento. O mundo está cheio de dor, sim, e as pessoas feridas ferem, mas cada vez que você julga, se fecha.
e cada vez que você compreende, se expande. Compreender não é concordar com tudo. É apenas deixar de gastar sua energia tentando controlar o que está fora. É voltar sua luz para dentro. É assumir a responsabilidade pela sua frequência. E nesse ponto entra uma das maiores chaves de sustentação, a disciplina vibracional. Muitos pensam que espiritualidade é sentir paz o tempo todo, mas não é. Espiritualidade é decisão. Decidir manter o coração aberto. Decidir voltar para si. Decidir não alimentar a raiva, o medo, a culpa. E essa decisão precisa ser renovada todos os dias, especialmente nos dias difíceis. Você pode ser espiritual e ainda sentir raiva. Pode ter fé e ainda ter dias de dúvida. Pode estar desperto e ainda tropeçar. Tudo isso faz parte. O que diferencia é a forma como você lida com esses momentos. Você aprende a não se julgar, a não se abandonar, a acolher sua oscilação como parte do processo. E nesse acolhimento, sua luz se mantém acesa. Outro ponto essencial é o ambiente que você constrói ao seu redor. Mesmo que o mundo externo seja ruidoso, você pode criar ilhas de paz na sua rotina, pode cultivar a simplicidade, a beleza, a harmonia nos seus espaços, pode escolher com mais cuidado o que consome, o que lê, o que escuta, com quem anda. Isso não é isolamento, é higiene energética. Você não precisa se afastar da realidade, mas pode escolher como se relaciona com ela. Pode estar no trabalho e ainda assim manter sua luz. Pode ir ao mercado e sorrir para um estranho com alma. Pode estar em uma reunião estressante e respirar com consciência. Pequenos atos se tornam grandes portais quando feitos com intenção. Estar ancorado também é lembrar-se constantemente de que tudo passa. O caos é cíclico, as emoções oscilam, o mundo muda e sua alma observa tudo de um lugar mais profundo. Quanto mais você se ancora nesse lugar, menos os ventos da superfície te desequilibram. Você passa a viver com mais estabilidade emocional e espiritual. E uma das âncoras mais profundas é a confiança na ordem invisível da vida. Mesmo quando tudo parece confuso, há um propósito em curso. Há algo sendo ajustado nos bastidores da existência. E quando você entrega o controle e confia, sua energia se harmoniza. Você sai do modo de tensão e entra no modo de fluxo. E no fluxo, a alma respira. Ser espiritual num mundo caótico é um ato de coragem. É escolher não endurecer, não se desconectar, não virar pedra. É manter o coração sensível mesmo quando ele já foi machucado. É seguir acreditando na luz mesmo quando tudo escurece. É ser canal de paz onde há grito. É ser semente de esperança onde tudo parece seco. E essa coragem não nasce da força, mas da fé. Da fé de que você é mais do que esse momento. De que sua presença importa. De que seu campo influencia. De que sua vibração, mesmo silenciosa, transforma o ambiente. E assim, passo a passo, você aprende a viver com os pés no mundo e a alma nas estrelas. O caminho do despertar não é linear. Ele não acontece como uma escada que você sobe degrau por degrau até alcançar a iluminação. Na verdade, ele se parece mais com uma espiral. Às vezes, você se sente pleno, forte, em paz e, de repente, sem aviso, está de novo afundado em cansaço, dúvida, medo. E então você se pergunta, mas eu não tinha superado isso? Essa é uma das primeiras grandes armadilhas da espiritualidade prática. A ideia de que, ao despertar, você nunca mais irá cair. Mas o despertar não é um estado fixo, é uma escolha constante. Você desperta um pouco a cada dia, a cada decisão, a cada gesto de consciência e em muitos momentos vai adormecer de novo, vai se perder, vai esquecer. E tudo bem. O que muda quando você desperta é que agora você reconhece as recaídas com mais clareza. Antes,
elas te engoliam. Agora você as observa. E isso já é um enorme avanço, porque observar é o início da cura. O simples fato de perceber que está vibrando baixo já indica que há uma parte sua que está acordada. Mas por que essas recaídas acontecem mesmo depois de tanto progresso? Porque o processo de cura espiritual traz à tona o que estava reprimido. Não se trata de um caminho só de luz, mas de luz lançada sobre as sombras. E isso exige coragem, exige presença, exige humildade para olhar para dentro e acolher partes suas que foram negadas por tanto tempo. A insegurança, a raiva, a carência, o ciúme, o controle, o medo. Essas emoções não são seus inimigos, são mensageiros vibracionais. Elas mostram onde sua energia vital ainda está presa, onde sua alma ainda está ferida, onde o seu campo espiritual ainda precisa de atenção. Resistência surge quando você tenta ignorar esses sinais, quando exige de si mesmo uma espiritualidade impecável, constante, elevada. Mas a verdade é, sua luz só é plena quando inclui suas sombras. Outro desafio muito comum é o medo inconsciente da própria luz. Parece estranho, mas muitas pessoas temem brilhar. Temem se destacar, se posicionar, se libertar de antigos padrões. Porque brilhar exige responsabilidade, exige escolha, exige sair da zona de conforto vibracional. A luz assusta porque ela revela. E ao se aproximar da sua força interior, você começa a ver tudo o que precisa deixar para trás. Pessoas, hábitos, crenças, identidades antigas. E isso dói, porque mesmo aquilo que nos fere pode se tornar confortável com o tempo. E deixar o conhecido, ainda que tóxico, pode gerar ansiedade. A alma quer crescer, mas o ego quer segurança. Nesse embate interno, surgem as resistências. Você sabe o que precisa fazer, mas procrastina. Sente o chamado, mas o ignora. Tem intuições claras, mas as racionaliza. E tudo isso faz parte, não como fracasso, mas como parte do processo de maturação espiritual. A força interior não nasce da perfeição, nasce da persistência consciente. Outro obstáculo é o peso da expectativa. Quando você desperta, quer que os outros despertem também, quer salvar o mundo, quer curar todos ao redor. E quando percebe que muitos não estão prontos, se frustra, se culpa, se sente sozinho. Mas despertar não é converter o outro, é iluminar seu próprio caminho com tanta presença que quem estiver por perto sinta a vontade de acender sua luz também. Também é comum sentir-se dividido entre dois mundos. O mundo interno da alma e o mundo externo da rotina. Como conciliar os dois? Como manter a vibração elevada enquanto lida com boletos, cobranças, pressões? A resposta é simples e profunda, ancorando sua espiritualidade na simplicidade do cotidiano, transformando cada ação em gesto consciente. Espiritualidade não é fuga, é presença. Nessa jornada, haverá dias em que tudo parecerá perdido, em que a vibração espiritual estará fraca, a energia vital dispersa, o corpo cansado e a mente confusa. Nesses dias, o mais importante não é fazer mais, é se acolher mais. Deitar com carinho, respirar com ternura, silenciar sem culpa. A luz nunca se apaga totalmente. Ela apenas se recolhe para cuidar de si. E nos dias em que sentir que voltou ao ponto de partida, lembre-se, você nunca volta ao mesmo lugar. Cada queda acontece num nível mais profundo de aprendizado. Cada aparente retrocesso é, na verdade, um convite à reintegração de partes suas que ainda estavam à margem. Reconheça esses momentos com amor, não como falhas, mas como fases, não como punições, mas como oportunidades de expandir sua consciência espiritual. Quanto mais você aceita sua imperfeição com compaixão, mais sua vibração se estabiliza. Porque a alma não precisa ser perfeita para ser luminosa, ela precisa ser verdadeira.
E a verdade mais libertadora é esta: você está em processo, sempre. E estar em processo é estar vivo, é estar desperto, é estar aberto à transformação. O que importa não é onde você está, mas a direção para onde está caminhando. E se você está caminhando com intenção, com presença, com amor, então você está exatamente no lugar certo. E é com essa consciência leve, real e espiritual que você começa a enxergar o verdadeiro propósito de tudo isso. Você não veio ao mundo para ser perfeito, veio para ser inteiro. Chega um momento em que você simplesmente não consegue mais controlar tudo. Não importa o quanto se esforce, planeje, organize, há situações que escapam pelas mãos como areia fina. E por mais que sua mente tente resistir, há uma parte mais profunda, mais sábia, que sussurra: é hora de soltar, é hora de confiar. A entrega espiritual não é desistência, também não é passividade, não é cruzar os braços e esperar que o universo resolva tudo. Entregar-se é um ato ativo de fé, é a decisão consciente de deixar de lutar contra o fluxo da vida e começar a dançar com ele. É abrir mão da necessidade de controlar os detalhes para poder viver o essencial. Quando sua alma está cansada, quando sua energia vital está exaurida de tanto tentar manter tudo sob controle, a entrega surge como um bálsamo, um alívio, um retorno ao estado natural de confiança que a alma conhece, mas que o ego teme. Porque o ego quer garantias, quer previsibilidade, quer segurança, mas a vida espiritual pulsa no invisível, se move por sincronicidades, por ciclos, por intuições. E é só quando você se rende ao que é maior do que você que começa a experimentar o verdadeiro milagre da fluidez. Mas o que é, na prática, entregar-se? É aceitar que há coisas que não dependem de você, que por mais que você queira salvar alguém, transformar uma situação, forçar um caminho, existem forças maiores guiando o processo, e sua função não é controlar, mas colaborar com o fluxo da vida. É quando você entende que sua paz interior vale mais do que ter razão. Que insistir em algo que te drena só para provar que está certo é um alto preço vibracional. E aí você respira fundo, solta a tensão, libera o apego e entrega. E nesse ato, algo mágico acontece. A energia que estava estagnada começa a se mover novamente. Entregar-se é também honrar o tempo divino, saber que nem tudo acontece no seu tempo humano, que há amadurecimentos invisíveis acontecendo nos bastidores da vida, que o que parece estagnação pode ser gestação, que o silêncio também fala, que o intervalo entre o que você quer e o que se manifesta não é castigo, é preparação. E enquanto espera, você cuida do seu campo, cuida da sua vibração espiritual, mantém o coração aberto, faz sua parte, mas solta o peso do resultado. Porque o verdadeiro equilíbrio está nesse ponto delicado, agir com intenção, mas soltar com confiança. A entrega também exige abrir mão da culpa. Muitas vezes você se sente responsável por tudo, pela felicidade dos outros, pelas dores que não curou, pelas escolhas que não deram certo. Mas a verdade é que cada alma tem seu caminho. E você não veio ao mundo para carregar todos nos ombros. Veio para ser presença de amor, não instrumento de sacrifício. Soltar a culpa é permitir que o universo cuide do que você não pode mais sustentar. É dizer, com humildade: eu fiz o melhor que pude com o que eu sabia. Agora entrego o restante à sabedoria maior. E nesse gesto você recupera leveza, recupera energia, recupera espaço interno para o novo entrar. Entregar-se também é se alinhar à intuição. Quando você solta o controle, sua percepção se expande. Começa a perceber sinais, pressentimentos, direções sutis. A intuição é a voz da alma. E quando você confia, ela te guia com suavidade. Não aponta com rigidez, convida com delicadeza.
mas essa escuta só é possível quando há espaço. Por isso, a entrega muitas vezes exige abrir mão do barulho da mente, aquietar os pensamentos, parar de se culpar, de se cobrar, de se comparar, silenciar para ouvir o que está nascendo dentro de você, porque o que te guiará daqui para frente não virá da lógica, virá da vibração. E nessa vibração, você começa a experimentar o que muitos chamam de estado de graça. Não porque a vida fica perfeita, mas porque você se torna parte dela com mais verdade. Você se integra ao movimento da existência. Confia que o que precisa chegar, chega, e o que precisa partir, parte. E que em tudo isso há um sentido maior, mesmo que agora você não compreenda. Confiar é permitir que a vida te surpreenda, que caminhos novos surjam quando os antigos não fazem mais sentido, que pessoas entrem quando você já tinha se fechado, que curas aconteçam sem que você precise controlar cada passo. E essa confiança se expande, vai te envolvendo, te sustentando, te reerguendo nos momentos de queda. Porque mesmo quando tudo parece parado, algo está se movendo. Mesmo quando nada faz sentido, algo está se alinhando. Mesmo quando dói, algo está sendo curado. Entregar-se é dizer ao universo: eu confio, estou aqui, presente, aberto, firme, e deixo que a vida me conduza. E nessa entrega você se liberta do peso, do medo, da pressa, da cobrança. Você se torna leve, se torna canal, se torna campo vibracional de fé. E nesse campo, tudo começa a fluir com mais verdade. Você pode não perceber, mas quando sua energia muda, tudo ao seu redor começa a mudar também. A vibração que você emana, mesmo em silêncio, toca os outros, influencia os ambientes, harmoniza os espaços, desarma tensões, desperta outras almas. Tudo isso acontece sem esforço, sem discurso, sem imposição, porque a luz verdadeira não precisa provar nada. Ela simplesmente brilha. Vivemos em um campo coletivo, um imenso oceano vibracional onde todas as emoções, pensamentos e atitudes geram ondas. E a sua vibração, mais do que suas palavras, é o que mais contribui para a transformação desse oceano. Não é exagero, é física sutil, é espiritualidade em movimento. Quando você cuida do seu campo vibracional, ele se torna mais coeso, mais estável, mais luminoso. E esse campo entra em contato com o campo das outras pessoas o tempo todo, na fila do mercado, na reunião do trabalho, no elevador, na ligação com alguém querido, no abraço silencioso. E nesses encontros invisíveis, a sua presença transforma. A ciência já começa a reconhecer o que a espiritualidade sempre soube, que existe uma comunicação energética entre as pessoas que vai além do físico. Corações emitem campo eletromagnético, cérebro gera frequência, emoções vibram, e tudo isso se entrelaça no que chamamos de inconsciente coletivo, de malha vibracional, de rede de consciência. Quando você desperta, você limpa um fragmento dessa rede. Quando você escolhe o amor ao invés do medo, você afeta o campo de todos ao seu redor. E isso não é sobre ser um exemplo, é sobre ser presença, ser verdade, ser coerência entre o que você sente, pensa e vibra. Ser alguém que inspira, não pelo que ensina, mas pelo que vive. Talvez você pense, mas quem sou eu diante de tanto sofrimento no mundo? E a resposta é: você é exatamente a peça que o universo precisa agora, no lugar onde está, com a luz que carrega. Não subestime a força de uma alma desperta, porque uma alma desperta pode acender 1000 outras, e cada alma acesa diminui um pouco a escuridão coletiva. Seu trabalho silencioso consigo mesmo, sua cura, sua reconexão, sua jornada interior, tem impacto coletivo. Quando você perdoa alguém dentro de você, ajuda a humanidade a dar um passo a mais rumo à reconciliação. Quando você transforma a raiva em compreensão, contribui para a paz.
Quando você silencia a crítica e escolhe a empatia, move a balança do mundo em direção ao amor. E tudo isso sem precisar levantar bandeiras, sem precisar gritar suas verdades. Sua vibração fala antes da sua voz, e o mundo sente, o mundo responde, porque o mundo está carente de presença verdadeira, de escuta profunda, de olhares que acolhem, de energia que cura. Imagine agora quantas pessoas cruzam seu caminho diariamente. Quantas dessas almas estão vivendo um cansaço espiritual silencioso, como aquele que um dia você sentiu. E agora, com sua luz restaurada, você é como um farol, um ponto de referência, um lembrete sutil de que é possível voltar, de que há um caminho de volta para casa. Você não precisa salvar ninguém, não precisa mudar ninguém, basta estar inteiro, porque a sua energia vital restaurada vibra como um campo de permissão. Ela diz ao outro sem palavras: você também pode se curar, você também pode se libertar, você também pode reencontrar sua força interior. E mais, quando você vive com consciência espiritual, você influencia decisões coletivas. Você consome de forma mais ética, fala com mais responsabilidade, atua no mundo com mais consciência. E isso muda empresas, muda comunidades, muda famílias. A espiritualidade prática se torna ação concreta quando sua vibração elevada se traduz em atitudes. Essa é a beleza do processo. O que começou como uma jornada íntima de reconexão, agora se transforma em serviço silencioso ao todo. Você se torna canal, se torna ponte, se torna referência viva de que é possível existir de outro jeito, vibrar de outra forma, caminhar com mais leveza. E quanto mais você compartilha essa presença, mais ela se expande, porque a luz se multiplica quando é dividida. Para aquilo que o cansaço do mundo não conseguiu apagar. Você caminhou até aqui por estradas difíceis, por desertos emocionais, por noites escuras da alma. Sentiu o peso invisível sobre os ombros, o esgotamento que não vinha do corpo, mas da alma. Perdeu-se em labirintos de expectativas, de pressões, de exigências que drenavam sua força vital. Mas algo dentro de você, uma centelha, uma fagulha divina, nunca desistiu. Essa centelha é o que te trouxe até este momento. É o que permitiu que você ouvisse essa mensagem, que abrisse os olhos internos para algo maior, que sentisse que a espiritualidade não é algo distante, mas um retorno à sua essência mais verdadeira. E agora, com a consciência desperta, surge um convite: viver com presença, viver com intenção, viver como guardião da sua própria energia. Ser guardião da sua energia não é viver isolado, nem criar muralhas emocionais. É aprender a reconhecer o que te fortalece e o que te adoece. É saber dizer sim para o que vibra com sua alma e não para o que apenas alimenta ruídos. É sair do piloto automático e assumir o volante vibracional da sua vida. A reconexão com a fonte não é um ponto final, é um ponto de partida, uma base sólida sobre a qual se constrói uma nova forma de estar no mundo. Não mais apenas sobrevivendo, mas existindo com alma. Você não precisa ter todas as respostas, nem estar sempre bem. O caminho do despertar não exige perfeição, exige verdade. E a sua verdade é sagrada. Quando você honra sua sensibilidade, sua espiritualidade, seus ciclos, você está honrando o próprio universo dentro de você. Essa jornada não termina aqui. Ela se reinicia a cada amanhecer, a cada respiração consciente, a cada escolha feita com o coração. O que você sentiu ao longo deste caminho não é uma experiência passageira, é um lembrete vibracional de quem você realmente é. Você é luz, mesmo nos dias nublados. Você é fonte, mesmo quando se sente vazio.
Você é amor, mesmo quando o medo bate à porta. Você é presença, mesmo quando o mundo grita por distração. E essa presença é o que cura, é o que transforma, é o que desperta. Quando você habita a sua própria energia com amor, você se torna um portal de transformação silenciosa. A sua existência se torna um santuário, a sua vida um templo vibracional, onde a espiritualidade se manifesta em cada gesto simples, no olhar acolhedor, na palavra que edifica, no silêncio que respeita, na compaixão que abraça. Agora que você reencontrou sua alma, pode caminhar com mais leveza, com mais propósito, com mais coerência entre o que sente e o que vive. E isso não exige rituais complexos, exige presença, gratidão, entrega. Um simples obrigado pela vida já é uma oração. Um café tomado com consciência já é um sacramento. Um suspiro de alívio já é uma cura em movimento. A espiritualidade não precisa de palco, precisa de espaço dentro de você, de escuta, de acolhimento. E quando esse espaço é honrado, a alma floresce. E quando a alma floresce, o corpo agradece. A mente desacelera, a energia se renova. Você não precisa ser mestre de nada, precisa ser inteiro em si. Precisa se lembrar todos os dias de voltar para dentro, de silenciar os ruídos, de ouvir os sussurros da sua verdade. Porque lá, no centro do seu ser, está tudo o que você sempre buscou fora. E se algum dia voltar a se sentir cansado, perdido, esvaziado, lembre-se disso. Você tem acesso ao invisível que te reconstrói. Você carrega, no mais íntimo da sua vibração, a bússola de retorno, a fonte de restauração. O sol que nunca se apaga. Respire agora com consciência. Sinta a vida fluindo novamente em você. Agradeça por ter voltado, por ter despertado, por ter aceitado o chamado. Meu amigo, minha amiga, que esta jornada tenha reacendido a sua chama interior. Que você nunca mais esqueça do caminho de volta para si e que onde quer que você vá, sua energia seja presença, cura e luz. Nos vemos no próximo vídeo do canal. Que sua caminhada seja abençoada e repleta de força interior.